No Mato Grosso, lugar de sessão da Assembleia Legislativa é na aldeia indígena. Veja na reportagem da TV Assembleia daquele estado. Só em Mato Grosso vivem 48 etnias, 16 delas apenas no Parque Nacional do Xingu. Um recente estudo mostrou que em uma década a população indígena aumentou em mais de 50% no estado. Números que interferem na condição de vida das aldeias. Em diversas localidades, as lideranças buscam alternativas para garantir a subsistência dos povos, mas reclamam de esbarrar na legislação. Por exemplo, piscicultura. Nós sobrevivemos do peixe nativo, natural. Como é que, e nossos peixes do rio natural está acabando. Como é que os índios podem participar de piscicultura? Demarcações de terras e atendimento de saúde também são outros dois temas importantes, ao ponto de motivar algo inédito no estado. Na aldeia Mutina, em Barra do Bugres, na região Médio-Norte, lideranças de 33 povos decidiram criar a FEPOINT, a Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso. O FEPOINT tem um único objetivo: defender os direitos indígenas únicos, incluindo de várias diversidades de cada povo, respeitando a especificidade de cada povo, de cada etnia. Logo após criada, a FEPOINT já mostrou que tem voz. Também na aldeia Mutina foi realizada uma audiência pública, com transmissões ao vivo pela TV e Rádio Assembleia. Pelo menos 30 servidores do parlamento estiveram envolvidos em organizar e transmitir o encontro. Em 2 dias, esses trabalhadores viram na prática os desafios da comunidade local. E boa parte desses desafios foram apresentados às lideranças governamentais que estiveram na audiência. Quando ele sai da aldeia e vai buscar o atendimento, né, nas unidades hospitalares, um exame, né, uma cirurgia, um tratamento, aí ele sofre discriminação, ele tem dificuldade, porque muitas vezes não tem estrutura nessas unidades hospitalares. Houve a sugestão de criarmos na Assembleia uma frente parlamentar de defesa dos interesses indígenas. Nós vamos fazer a criação. Agora, foi sem dúvida uma audiência histórica e com um nível de politização fantástico. Todo ano, a partir de julho, começa a triste temporada das queimadas na região central do Brasil. Vamos relembrar uma entrevista que o Ecosenado fez sobre as consequências do fogo para o bioma cerrado. Muitas das plantas do cerrado, a gente tem um pico de floração muito grande na estação seca, mês de agosto e setembro. Por isso que a gente vê as árvores, o cerrado todo com as folhas no chão e as árvores coloridas com a copa cheia de flores, né? Porque tem essa concentração de floração. O fogo ocorrendo nessa época, o que vai acontecer? Ele vai ter um dano significativo na reprodução dessas plantas. Nós temos, por exemplo, aqui, esta planta que é uma catuaba. Acabou de passar um fogo nessa área e como nós podemos ver, essa planta está com frutos, está no estágio reprodutivo. Esse fruto tem características de resistência ao fogo, que é a casca grossa, lenhosa, que protege no seu interior as sementes. Essas sementes, depois de algum tempo, elas serão liberadas, porque o fogo auxiliou no secamento do fruto. E após a liberação das sementes, o vento vai levar essas sementes e dentro de algum tempo, quando começar a chover, ela poderá germinar e se estabelecer, dando início a um novo ciclo de vida. Os animais, da mesma forma, aqueles que conseguem se proteger na estrutura subterrânea do cerrado, como por exemplo dentro dos cupinzeiros, nos solos, ele vai conseguir escapar. Porém, a gente tem perdas significativas com relação a ovos de aves, cobras, mamíferos, como por exemplo o próprio tamanduá-bandeira, que é tão representativo do cerrado. Ele é uma vítima do fogo porque tem aquela pelagem exuberante que, se pega fogo, o animal está condenado à morte. A gente não sabe ao certo o intervalo de queimada ideal para o cerrado. Os estudos que a gente tem até hoje ainda são insuficientes para definir, mas claramente menos de
6, 7, 8 anos, não pode ser, porque tem estudos que já mostram que nesse intervalo de queimada, o cerrado não se recupera a contento. A mortalidade ainda é muito alta, com fogo repetido, e plantas que apresentam características de resistência ao fogo, como a casca grossa, gemas protegidas por bainha, elas têm sentido um impacto muito grande com esse fogo repetido. Dos dias 13 a 15 de setembro, será realizada em São Paulo a 11ª edição do Expo Sucata. O evento é considerado o maior e mais importante da América Latina e é especialmente desenvolvido para profissionais e empresas que trabalham com a reciclagem em escala industrial. O Expo Sucata será realizado no São Paulo Expo Convention Center. Para mais informações, acesse www.exposucata.com.br. A cerca de 40 quilômetros de Brasília, um viveiro está inovando na produção de mudas. Utilizando os conceitos da agrofloresta, ele pode produzir mais, gastar menos água e evitar a contaminação por pragas. Vamos conhecer agora esta experiência. Na propriedade de 5 hectares, convivem o novo e o antigo no cultivo de mudas. Aqui nos arredores do Distrito Federal, a gente veio conhecer uma novidade, que é o conceito de agrofloresta aplicado a um viveiro de mudas. Para isso, a gente vai conversar com o agrônomo Hernani do Espírito Santo. Antes de conhecermos o jeito inovador de cultivar mudas, vamos saber como funciona o cultivo tradicional, que utiliza saquinhos plásticos. Quando você tem esse modelo que você acaba colocando essa muda com a terra exposta, você acaba tendo muitas infestação de outras plantas que vão concorrer com a muda que você, pelos nutrientes que estão nesse recipiente, com a muda que você quer produzir. Isso, obviamente, vai atrasar o crescimento dessa muda. Um outro problema é que a água que a gente utiliza, você acaba tendo que irrigar para manter esse recipiente com água suficiente para a muda no período das águas, das secas principalmente. E nas águas a gente acaba tendo que fazer a irrigação também. Muita água vem para o solo e você perde. Então você tem um conceito que gasta muita água e que gasta muita mão de obra. Além disso, o carregamento desse tipo de muda é um carregamento muito trabalhoso. Você consegue colocar apenas 20 mudas num carrinho por pessoa e acaba gastando também muita mão de obra no carregamento. Daqui a pouco nós vamos mostrar o modelo de tubete, né, que nós estamos substituindo por desse aqui, que ele tem uma série de vantagens. Uma outra forma de cultivar mudas mais moderna e eficiente é através dos tubetes. Suspensas no ar, as mudas oferecem algumas vantagens. Esse sistema aqui dos tubetes, ele vai se comunicar depois com o esquema da agrofloresta, né? O tubete, ele já é uma tendência, né, hoje de produção em substituição do modelo do saquinho. Existem várias vantagens na produção do tubete. Primeiro, para começar, um homem consegue carregar uma bandeja com 54 tubetes, né? Enquanto, por exemplo, uma caixa de plástico, se um homem fosse carregar num peso muito maior, ele carregaria 12 a 14 mudas. O tubete também tem a vantagem da questão de preservação do sistema radicular. Ou seja, você vê que toda raiz ela tende a descer, ela não inovela. Por que ela faz isso? Porque o tubete ele tem umas estrias internas que faz com que a muda jogue sua raiz para a parte de baixo. Com isso, você preserva a raiz pivotante, que é a raiz principal da muda. Então essa muda hoje, por exemplo, é uma muda que está pronta já para ir para campo. O tubete também, ele além desse modelo aqui que nós estamos trabalhando, nós colocamos essa tela e a pessoa trabalha em pé, o que facilita muito a vida do trabalhador. E você ainda reutiliza o tubete, porque ele não estraga, né? Você pode utilizar ele até 4, 5 vezes o mesmo tubete. Além disso, você não usa terra, você vai utilizar esse substrato, que é feito a partir de produtos recicláveis de resto vegetal. Ao contrário do que você tem no caso do saco, você vai ter que utilizar terra. E a terra você vai ter que tirar de algum solo.
O desenvolvimento também desse sistema ele é muito mais rápido, né? Na verdade, a planta nesse sistema, é mais fácil de você dosar a adubação. Né? Aqui a gente está usando adubação química de lenta liberação, e isso você regula melhor o tipo de adubo que você vai dar para a planta, em detrimento, por exemplo, do solo. Cada terra que você pega, geralmente são terras de subsolo, você tem que tratar a terra especificamente. Ela tem uma textura diferente, ela tem mais ou menos acidez, então você tem que estar ajustando sempre a adubação para as terras. E no caso do substrato, não, no substrato você acaba trabalhando de uma maneira mais simples. Em fase de transição, este viveiro pretende aliar ganhos econômicos e sustentabilidade em um modelo inovador. Hernani, você trabalha aqui com 74 espécies, muitas delas do cerrado. No final das contas, quais são as vantagens que você tem aplicando o conceito da agrofloresta aqui no seu viveiro? Aqui nós estamos usando um conceito da agrofloresta, que é você trabalhar com estratos aéreos, usar toda a parte aérea, né, com plantas de diferentes portes. Com isso a gente consegue adensar e aproveitar melhor, porque, por exemplo, se eu tivesse que botar essa planta do lado dessa planta, eu teria que manter ela nessa distância de qualquer maneira, e ficaria vazio se eu tivesse com todas elas. Agora eu uso esse espaço para preencher com outras plantas. Nós percebemos nitidamente uma diminuição muito grande de doenças. Antes a gente tinha que estar aplicando alguns defensivos, né, para combate aí de algumas infestações de fungo, até bactérias, e agora realmente parou esse problema, não estamos mais aplicando nenhum tipo de defensivo. No caso das doenças, elas não propagam porque as espécies são diferentes, não é? Exatamente. Como você tem uma variedade muito grande de espécies, isso causa se chama até de sistema supressivo, né? Que suprime de certa forma as doenças. Se você tem uma população muito densa da mesma espécie, a população da doença ou da infestação tende a se propagar muito rápido. Aqui uma planta serve de barreira para a doença da outra. Outra vantagem que nós vemos aqui é o seguinte: enquanto eu precisava, em muitos viveiros o pessoal usa sombrite, aqui as plantas maiores estão fazendo essa meia sombra que eu preciso para as plantas menores. E isso diminui o meu investimento em termos de estrutura. Um dos segredos é a poda, não é? Como é que você utiliza a poda aqui no seu viveiro? Na verdade, aqui no viveiro, o que nós estamos utilizando são restos de poda urbana, na verdade produzida pela própria Novacap, mas aqui o que você já vê é uma reutilização de material que foi retirado de podas urbanas, né, que hoje é até um problema para a Novacap, e a gente está utilizando isso aí, trazendo aqui para o viveiro para utilizar como cobertura. A ideia aqui nesse caso é que a planta venha a mamar mesmo, tá? Com isso, nós vamos conseguir aproveitar parte dessa água que está indo para o solo, que antes nós não aproveitávamos naquele modelo tradicional. Além disso, aqui a ideia é que essa planta atinja um tamanho num recipiente desse de até 1,5 metro, né? Até 1,5 metro, até 2 metros. No momento que ela está mamando, ela está retirando essa água do solo. Isso nós diminuindo pela metade o uso da água aqui nessa área. Então a gente gastava aqui 5 mil litros de água por dia nessa área que estamos aqui, quando essas plantas ficavam todas juntas, as mesmas espécies naquele modelo antigo, e agora nós estamos usando metade dessa água. Uma irrigação por dia pela manhã está resolvendo o problema. Nós temos uma economia de 50% da água.